Boa noite a todos. Nós estamos dando início ao nosso segundo dia de jornada de lives temáticas. Ontem nós tivemos a presença do professor Elton Firman, onde nós conversamos um pouco sobre ensino investigativo no ensino de ciências. Hoje nós teremos uma live diferente. Nós iremos conversar um pouco sobre Kung Fu, o empoderamento feminino e a defesa pessoal para mulheres. Já de primeiro momento, agradecer à Universidade Federal de Alagoas, agradecer à Pró-Reitoria de Extensão pelo edital UFAL Conectada, agradecendo ao Instituto de Química e Biotecnologia e agradecendo ao Grupo de Pesquisa Ensino de Química e Extensão em Química, o Que Ciência. Nós iremos hoje conversar com a professora Silvia Battastini. Eu vou ler um pouco do currículo dela para que a gente possa conhecer um pouco a professora Silvia de maneira mais formal, mas como sempre e de costume, a professora Silvia ela vai se apresentar de maneira informal. Conheci o trabalho da professora Silvia à distância mesmo, mas pelo acompanhar mesmo do Instagram, da página da internet e por lives que a própria professora Silvia ela já fez, eu percebi que ela tem um trabalho de competência e ela tem muito a contribuir conosco. A professora Silvia, ela é praticante de Kung Fu desde o ano de 2006. Formou-se no estilo Shaolin do Norte, linhagem do grão-mestre Chan Wokiwai, em 2019, sob orientação do seu mestre Lauro Teles, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ao longo de toda a trajetória marcial, aprendeu também técnicas de diversos outros estilos, como Choi Lai Foot, Tai Chi Chuan, Garra de Águia, Louva-a-Deus, entre outros. Possui formação acadêmica na área de saúde, além de formação complementar de medicina tradicional chinesa, com diversos cursos nas áreas de acupuntura, Qigong, dietoterapia, entre outros. Então, eu vou convidar a professora Silvia para estar conosco. Professora Silvia, se você já estiver online, conectada conosco, vou efetuar o convite. Professora Silvia, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Melhor agora. Que coisa boa. A gente vai começando aos poucos, devagarzinho, porque vai dar tempo também o pessoal ir entrando, porque a gente começa bem em ponto mesmo, sempre às 8 horas. Eu fiz uma apresentação formal de você, mas aí eu gostaria também que você se apresentasse de maneira informal. Mas gostaria, antes de você começar a falar, agradecer a sua disponibilidade em estar conosco, em conversar. É uma alegria muito grande para mim poder dividir esse momento, essa live. É um crescimento. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu, professora? Aí gostaria que você se apresentasse. Quem é a professora Silvia? Monique, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer poder falar sobre uma coisa que eu gosto tanto, né? Que é o Kung Fu. Eu acho que é uma paixão aí que temos em comum, né? E sei que é um tema denso também, né? Falar sobre defesa pessoal, né? Essa parte de empoderamento é sempre uma conversa, às vezes difícil, mas muito importante, né? Então, para quem não me conhece, eu sou professora de Shaolin do Norte, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Dá pra ver que a gente não é do mesmo lugar por causa da roupa, né? Porque eu tô cheia de roupa que você tá, verdade. Tá no calor aí. E eu sou praticante de Kung Fu desde 2006. Eu comecei a praticar o Shaolin do Norte com o meu mestre, Lauro Teles. Desde então, sempre foi o meu professor. Mas eu só finalizei a graduação no ano passado. Então, na verdade, a formação no nosso estilo é uma formação bastante extensa, assim, né? Normalmente o pessoal leva os seus 10, 15 anos para concluir. E aí a gente é oficialmente professor, né? Então, mas já há muitos anos antes eu já era instrutora, dava aulas, né? O meu marido também é professor, então a gente sempre teve essa parceria, eu dava aulas junto com ele. Fora isso, né? Fora o Kung Fu, eu também tenho formação em medicina veterinária, então é o meu outro lado, né? Que agora não tá mais tão presente, mas até pouco tempo atrás também. Eu me dividia entre ser mãe, ser veterinária e ser Shaolin, que nem a gente chama, né? O Kung Fu. É verdade. Professora Cíntia, me diga uma coisa. Como foi que surgiu esse interesse de praticar o Kung Fu? Como é na vida da gente, assim como mulher, muitas vezes a arte marcial ela não se apresenta com tanta frequência, né? Principalmente de quem é da minha geração, assim,
Não é uma coisa que vem desde a infância. São poucas as mulheres que têm essa exposição às artes marciais, né? Normalmente a gente acaba sendo matriculada em aula de balé, em dança, né? Coisas que são mais associadas de forma errada, né, ao feminino. É verdade. Então, fui começar a treinar com 18 anos, né? E fui começar a treinar justamente por influência do meu então namorado, que agora é marido, porque ele já praticava. Então, eu sempre busquei uma atividade física, mas eu nunca me conformei com atividades repetitivas, assim, que não tinham uma finalidade. Então, assim, musculação era uma coisa que não funcionava para mim, eu precisava do desafio, né? E aí, quando eu encontrei o Kung Fu, nossa, é isso aqui, eu não quero mais nada para minha vida, né? Porque quem pratica sabe, o Kung Fu, ele é todo dia é um aprendizado novo. Eu vou fazer agora, fiz 14 anos de treino, né? E parece que quanto mais a gente treina, mais a gente observa quão pouco a gente sabe e quanto tem uma vida inteira pela frente para a gente aprender. Então, foi esse brilho aí que me deu. Mas foi a convite, assim, foi uma coisa que não é um. Não vou mentir para você dizer que é um sonho de criança, porque não era. Eu nem sabia o que era. Quando eu descobri o que era, eu digo, nossa, eu tava me faltando uma coisa que eu nem sabia que existia, né? Completou, né, professora? Isso aí. Professora, explica pra gente, para o público que está nos acompanhando, o que é o Kung Fu. Porque às vezes a gente escuta tanto falar, e eu acredito que muitas mulheres acham até que o Kung Fu é algo violento, é uma arte marcial pesada. O que é o Kung Fu? Fu, bem generalista e depois de uma forma específica, né? Então, de uma forma bem generalista, o Kung Fu a gente trata aqui na nossa escola como a arte de viver, né? Então, Kung Fu, literalmente, ele significa um tempo de dedicação que você faz alguma coisa e você adquire maestria naquela coisa. Então, uma coisa que você faz por muito tempo, você faz muito bem. Então você pode ter, literalmente na palavra, né, no chinês, você pode ter Kung Fu em medicina, você pode ter Kung Fu em música, tudo que você faz pode ter Kung Fu, né? Mas, claro, a ferramenta que a gente usa e que a gente chama de Kung Fu é a arte marcial, né? A arte marcial chinesa, é o conjunto de todos os estilos da arte marcial chinesa. E aí, nesse sentido mais específico da arte marcial, a gente pode falar, para referenciar para quem nunca ouviu falar, a gente normalmente tinha uma visão da década de 70 do Kung Fu mais padaria, né? Bruce Lee, aquela coisa de sangue, duelos e desafios de morte. Hoje a gente pode já aproximar muito mais, se a gente for trazer para o cinema de novo, de uma coisa mais como o Tigre e o Dragão, como, né? Tem muito mais arte envolvida, por isso a arte marcial, né? Tem muito mais arte do que violência envolvida. Na verdade, não tem violência, né? O Kung Fu é a arte de você saber evitar, você parar a violência. Você não resolver absolutamente nada com violência. E aí, para isso, a gente usa técnicas de luta, de combate, né? Mas todas elas simuladas, ninguém se machuca, ninguém né? Luta é diferente de briga, né? Então a gente luta muito, mas a gente não briga. Extremamente refinada, extremamente delicada. Eu digo, o Kung Fu, muitas vezes, ele pode visualmente se aproximar muito mais de uma dança. Eles ficam escondidos, eles ficam seguros e secretos, né, nos estilos tradicionais. Então, esteticamente, o Kung Fu é uma arte muito bonita, muito linda, porque os movimentos são todos justamente para serem, de certa forma, mais disfarçados, né? Certo. Desculpa, professora, eu não sei onde você parou. Se puder falar, para eu poder acompanhar de novo. Eu falei do refinamento do Kung Fu, né? Que a gente tem Sim. o Kung Fu é uma arte que você olha, você não vê golpe, você não vê um soco, você, né, não vê um golpe que muitas vezes ele é letal, ele é mortal, ele é um golpe que não é assim apenas um soco, né? Mas visualmente é muito bonito, muito plástico, né? É uma arte muito plástica. Então, para quem é leigo, às vezes parece que não tem efetividade, parece que não é luta, né? De tão bonito que é, de tão artístico que é. Então, para quem tem esse medo assim da violência, é o total oposto, né? A gente treina com refinamento, com um modo artístico de desenvolver capacidades de luta mesmo. Professora Silvia, a gente vê muito na China aqueles idosos com aquela elasticidade, né, corporal, meu Deus, aquela flexibilidade, aquele jeito de viver uma atividade física, uma alimentação saudável. Então a gente imagina
que eles tenham, que pratiquem de certa forma o Kung Fu, não só como atividade física, mas em hábitos diários. A gente pode dizer que o Kung Fu é para todos, de todas as faixas etárias? Sim, o Kung Fu é para todos que querem, né? O Kung Fu a gente sabe que não é um caminho fácil, não é um caminho assim de zona de conforto, é um caminho que você vai trilhar, é um caminho de luta, é um caminho de superação, de autodesafio, de você chegar em lugares que você nunca chegou dentro de você mesmo. Então, é muito desafiador, né? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas você tendo a vontade de treinar, independente da sua idade, do seu porte físico, de você ter alguma deficiência ou não, nada disso é impeditivo, né? A gente tem exemplos pelo Brasil inteiro aí de pessoas de todos os tipos, idades, né? Todas as condições e características que querem muito e conseguem treinar. Então, mas o pré-requisito primordial é a vontade. Tendo vontade, qualquer um pode treinar Kung Fu, com certeza. Aí, professora Silva, a gente vai chegar naquele ponto-chave. Por que o Kung Fu para mulheres? Aí vamos primeiro conversar sobre alguns pontos, né? O Kung Fu ele tem suas virtudes marciais, ele tem sua contribuição na vida pessoal, né, do praticante de Kung Fu. Então, quando a gente vai falar de mulher, qual é a contribuição em termos emocionais, em termos psicológicos, em termos físicos? Daí a gente vai entrar num assunto que ele é amplo, né? Ele daria umas 30 lives, né? Porque a gente tem que voltar um pouco e a gente vai falar de mulher de uma maneira geral, né? A gente sabe que tem exceções, ainda bem que tem exceções, eu acho que as gerações aí das nossas filhas, né, já são gerações aí, daqui para frente vai ser tudo muito melhor, mas da gente para trás, a gente sabe que a nossa criação como mulher, ela sempre foi pautada em certos parâmetros, né? A gente sempre foi guardado em certas caixinhas. Então, a gente aprende que a gente não pode gritar, que a gente não pode falar palavrão, que a gente não pode bater, que a gente tem que sentar com a perna cruzada, que a gente não pode retrucar, tem que, né, ser sempre educada. E educada, claro, eu concordo que todo mundo deveria ser sempre educado, mas um educado no sentido mais domado, né? Sim. E aí eu acho que o benefício da arte marcial para a mulher, ela se diferencia do que para o homem. Porque tem algumas coisas que a mulher, de forma geral, ela vai desenvolver que foram tolhidas durante uma vida inteira. E que para os homens já não é bem dessa forma. Alguns homens sim, né? Mas falando assim de maioria, a gente como mulher, a gente se priva de fazer coisas que na arte marcial a gente vai começar a descobrir dentro da gente. Não é nem que a gente vai aprender a fazer, que está dentro da gente. A gente sabe gritar, a gente sabe se impor, a gente expressar a sua opinião. Quando a gente faz isso quando é menina, quando é pequena, a gente ouve um não, menina não fala alto, né? Não, menina não, você tá muito faladeira, você tá contestando demais, você tem que ficar É verdade. quietinha, né? Então, a arte marcial, e eu falo aqui pelo Kung Fu, mas eu acredito que todas as artes marciais desenvolvem muito, porque a gente começa a, a, a se descobrir capaz de muitas coisas, e isso gera um empoderamento muito grande. Quando você vê um homem fazendo alguma coisa, você consegue fazer igual ou melhor, e aí você descobre que você tem aquele poder que por muito tempo disseram para você que você não tinha. Né? Da mesma forma, não só você conseguir fazer coisas de uma maneira física, né? Exercícios, você descobrir que você tem força física, mas também mental, também emocional. Então, você começar a aprender que você não é chorona, que a sociedade te ensinou que você é chorona porque você é menina, mas que você é capaz de, por exemplo, tomar um tapa no rosto numa simulação de luta e não chorar e se controlar, né? E conseguir enfrentar. A gente diz, né? Tomar porrada e continuar lutando. Isso é extremamente empoderador, né? E também a própria capacidade de fala, né? Porque eu acho que o empoderamento, né, tá nesses pequenos detalhes. É muito incomum que a gente tenha que defender fisicamente, né, em situações. É comum, não é tão comum quanto a gente ter que se defender falando, né? Verbalmente. Todo quem é mulher sabe, todo dia você tem.
no mínimo 10 sequências de silenciamento, né? Normalmente por parte de homens. Então, na arte marcial você consegue botar isso para fora, você consegue descobrir aquela voz que antes você aceitava ser silenciada, muitas vezes você nem via que era silenciada. E na arte marcial a gente tem técnicas justamente para a gente aprender a levar a voz, aprender a se impor, elevar a postura. Então a gente começa, né, a ficar murchinha, assim, vai se encolhendo. Fala Quando o pra homem gente, vem, professora, que tipo de técnica? tipo de técnica. Fiquei Então, por exemplo, curiosa, né? alguns estilos, a gente pode fazer isso de maneira genérica, tá? Mas alguns estilos tradicionalmente têm quer dizer, não é um exercício, mas tem uma prática que se chama Tihan, tá? Ti é energia vital, né? Mas a gente trata como respiração também, né? O trabalho da respiração, do oxigênio, do alimento para gerar energia, energia vital. Então, o Tihan seria você pegar essa energia que está dentro de você e você botar para fora através de uma vocalização. Então, quem conhece o Fu sabe, né? Os estilos do Sul, principalmente, tem muito isso, são aqueles gritos, né? Que no karatê, nas japonesas são conhecidas como Kiai, né? Que são aqueles. Todo mundo brinca do tal do Ya, né? No Kung Fu a gente tem o Rei, a gente tem o Fu, a gente tem o. Tem vários, né? Essas vocalizações, para quem conhece e já tem mais experiência no Kung Fu, observa que quem está começando, e especialmente as mulheres, tem muita dificuldade de fazer. As mulheres, vamos dizer, de gerações da minha para antes, né? A gente você vai dar um grito sozinho no meio de uma escola, nossa, parece que as pessoas estão vendo você nua, né? É uma vergonha muito grande. Então, você descobrir como botar para fora, as pessoas dizem, ai, mas é que eu não tenho a voz. Não, você tem. Você tem, mas ela tá presa, ela tá muito presa, ela foi encalacrada dentro de você durante muito tempo. Então, é difícil você descobrir e soltar ela de volta. Mas esse é um exercício que é maravilhoso, de você soltar a energia. E aí você ganha força, você ganha voz, né? E parece uma bobagem, porque na verdade você só tá gritando, entre aspas. Você não tá batendo em ninguém, você não tá ameaçando ninguém, mas você tá gritando. E esse exercício do grito é extremamente importante para desinibição e para você aprender a gritar quando você precisa e não gritar quando você não precisa. Porque às vezes a gente se vê numa situação de extremo estresse, né? Por exemplo, você está numa situação no seu trabalho, que o seu chefe vem gritar com você. E aí ele grita, grita, todo dia ele grita, todo dia ele grita. E chega uma hora que você explode, né? E você fala, ah, não aguento mais, e dá um grito, né? Totalmente fora de controle. Daí depois você pensa, nossa, não devia ter gritado, né? Devia ter falado Exato. direito e mandado, né, pastar, mas assim, sem perder o controle. E da mesma forma, às vezes você pode passar por uma situação de perigo, né? Ou uma situação que você está sendo agarrada, uma situação que você está sendo abusada, e você não acha aquela voz para gritar. Você fica paralisada e não consegue falar, e não consegue chamar socorro, e não consegue fazer nada. Então, aprender eu digo, ligar e desligar o botão do grito, né? De forma consciente, de forma que eu consiga controlar isso quando eu quero e quando eu não quero. E não deixar que a emoção ela decida isso por mim. Isso é só um dos exemplos, mas é uma das primeiras coisas que a gente aprende, assim, né? E que parece que desabrocha assim como uma flor. A pessoa ela chega toda tímida, retraída, e aí quando ela aprende que ela tem aquela voz, aquela capacidade de fala, né? E de se impor, aquilo ali parece que nasce assim, né? Nasce um Shaolin, eu digo, nasce aquele Professora, guerreiro lá dentro. você falou aí da questão do controle da emoção. Você já passou por alguma experiência onde o fato de você praticar Kung Fu, né, o fato de você praticar isso nos treinos, de certa forma, você não se deixou levar pela emoção na situação e você percebeu que foi algo que você adquiriu após a prática do Kung Fu? Sim, várias vezes, né? A gente vai. É que nem você treinar um músculo, né? A gente faz 5 flexões, depois começa a fazer 6, quando vai você está fazendo 10. Da mesma forma, lá no início, a gente começa, logo que você começa, você observa muito já de cara, assim, um controle emocional muito maior. Porque a gente se coloca nessas situações de luta, né? De contato 2 a 2. E isso testa muito o seu controle emocional. Porque a primeira vez que você leva um tapa na cara,
vem tudo aquilo, você tem vontade de chorar, você fica vermelha, você não sabe onde você vai se enfiar, e aí aos poucos isso vai passando, você vai bem, claro, sempre vai vir, mas você abaixa, aquilo sobe e você controla, né? Então, isso ao longo da vida, isso vai ficando cada vez mais fácil de controlar, né? Então, ao longo do tempo, claro, eu noto, às vezes a gente não nota imediato, mas quando você olha para trás, você nota assim, nossa, eu era uma pessoa extremamente descontrolada e hoje eu tenho certo controle, né? Claro que a gente às vezes tem situações muito graves que a gente perde o controle emocional. Mas, de maneira geral, nas situações do dia a dia, a gente consegue, né? E com o tempo, claro, com os anos, a gente vai ganhando muita confiança, né? Então, já ocorreu situações de eu ter que estar numa situação de perigo, né? E ter que me defender, ter que defender outras pessoas e ter que controlar o meu emocional para não deixar que isso virasse uma situação física, né? Porque, de fato, se isso se torna uma situação que você tem que partir para uma luta, uma briga física mesmo, aí começa a se tornar uma coisa muito perigosa. Então, você tem que ter um controle emocional muito grande para tentar contornar a situação de forma consciente, não fazer nada fora do seu controle emocional para tentar acalmar, né, baixar o ânimo da situação, contornar e evitar aquela situação de violência física. Então, isso já aconteceu sim, e eu tenho certeza absoluta que não fosse o Kung Fu, eu não teria a menor condição de ter reagido daquela forma. Professora, a linguagem corporal, porque eu imaginei enquanto você falava, por exemplo, uma mulher na rua, ela está saindo do supermercado e ela está, por exemplo, ou indo para um ponto de ônibus ou indo entrar no carro. E, de repente, a linguagem corporal dela, a postura corporal dela, pode evitar, de repente, uma situação de conflito, um assalto, uma abordagem? Com certeza, com certeza. O assaltante, né? A gente tem que lembrar que uma pessoa que faz um assalto raramente é uma pessoa que está fazendo aquilo pela primeira vez, né? É uma pessoa que está preparada para fazer aquilo. Então, é uma pessoa que vive em alto estado de adrenalina. E está acostumada a viver em alto estado de adrenalina. A não ser a gente está falando assim, outros casos, né? De uma pessoa que está fora de controle. Normalmente é uma pessoa que já está acostumada a viver esse tipo de situação. E a pessoa que está sendo assaltada, não, né? Uma pessoa que não vive com uma arma na mão, não vive situações de violência assim com tanta frequência. Então, o assaltante ele não vai buscar uma pessoa que ele sabe que está preparada, né? Isso é praticamente o trabalho dele, né? Então, ele não vai se arriscar, não vai se colocar numa situação de risco. Ele vai buscar uma pessoa que ele vê que está nitidamente distraída ou que é nitidamente uma pessoa introvertida, insegura, uma pessoa que está com medo, uma pessoa que parece frágil, né? E da mesma forma, a gente pode falar para outros tipos de situação, de assédio, de violência, de abuso, né? O predador, entre aspas, até mesmo na natureza, né? O predador na natureza, o leão, ele não vê um bando de zebras, vamos supor, ele vai atacar. Ele não vai atacar a zebra mais forte, ele vai no filhotinho, ele vai no animal que está mais velho, ele vai no animal que ele sabe que vai oferecer menor resistência. A gente vai ver que é muito mais frequente essas pessoas abordarem, tentarem fazer, tentarem abusar, tentarem, né, assediar uma pessoa que eles estão observando que é mais suscetível do que uma pessoa que, pelo menos aparentemente, não vai levar tão fácil assim, né, que vai bater de frente. Então a postura, ela muitas vezes vai, a 99% das vezes a sua postura já vai resolver qualquer problema antes mesmo do problema acontecer. E isso é desenvolvido também no Kung Fu, né? Principalmente no treinamento de luta. Professora, quando a gente pensa em defesa pessoal, a gente sempre, principalmente se a gente conversar com outras mulheres, né? A gente sempre pensa assim, uma mulher mais franzina, ela jamais vai conseguir se livrar de uma imobilização, por exemplo, de um homem mais forte, um homem mais musculoso, se ele pega no pescoço dela, ou se ele pega no braço, ou se ele tenta oprimir de alguma forma. Geralmente essa mulher que é mais franzina, ela já se sente incapaz logo no primeiro momento, né? Mas a defesa pessoal, ela serve para todo tipo de mulher, o físico importa. Como está relacionada a defesa pessoal nesse contexto? O físico sempre importa, né? Se eu disser que não, eu vou estar mentindo. Eu sou uma mulher pequena, né? Você aparentemente também é uma mulher pequena. Então, a gente, como mulher pequena, naturalmente, a gente já sai em desvantagem em qualquer situação de conflito físico.
É natural, porque força importa muito, especialmente quando a gente está falando de um conflito físico muito próximo. Por exemplo, se você está no chão com alguém, né? Se uma pessoa te ataca e te leva para o chão, o peso ele faz muita diferença. Se a gente está falando de um homem contra uma mulher e o homem sabe o que está fazendo, isso piora muito, porque aí a gente está falando de uma pessoa que sabe o que está fazendo e tem uma vantagem de força muito maior. Então, independente, claro, de ser um homem ou uma mulher, mas a gente está falando de um homem grande e uma mulher pequena, a diferença é muito grande. Então, exige ter uma técnica muito desenvolvida para você superar toda essa diferença de força. Mas, assim, de maneira geral, um homem muito forte, ele vai acabar em vantagem sobre uma mulher muito pequena. Então, isso é o legítimo, assim, de não pode dar bobeira. Porque é muito complicado você se desvencilhar só com as mãos, sem arma, né? Sem uma faca, por exemplo. Você se desvencilhar de uma situação com uma pessoa que é muito mais forte que você. Você precisa ter muita técnica e ainda mais controle emocional para você justamente não se desesperar, porque você já parte daquele princípio de, nossa, eu sou muito menor, eu não vou conseguir, eu não vou ter força. Então você não pode gastar sua energia com coisas desnecessárias, então não pode ficar esperneando, não pode ficar se debatendo, porque isso vai gastar e você vai ficar cada vez mais fraca, né? E você não pode se deixar abalar emocionalmente. Isso é muito difícil, né? A pessoa numa situação dessas, de vida ou morte, Sim. manter o emocional 100% controlado é muito complicado. Então, por isso a grande chave da defesa pessoal é essa, você não entrar nessa situação. Porque se você entrar nessa situação, é muito difícil de você sair. Tem que treinar com muito afinco por muito tempo. Só pessoal para você conseguir, numa situação dessa, conseguir se livrar de uma pessoa que é realmente muito maior. De maneira geral, é muito difícil mesmo. Claro, a não ser que tenha à mão uma faca, um pedaço de pau, alguma outra coisa, que daí sim, aí encurta muito a diferença de força. Aí é outra conversa. Professora, em termos, porque a gente conversou sobre a questão da defesa pessoal, e a gente viu que realmente o físico, ele influencia, ele importa, né? Mas aí você levantou a questão do autocontrole. Esse autocontrole, o Kung Fu desenvolve esse autocontrole, essa capacidade de autoconhecimento, de saber que eu não sou mais forte do que aquela pessoa, pelo menos aparentemente, fisicamente falando, então eu não vou gastar energia para enfrentar aquela pessoa. Ou seja, é um autoconhecimento. Eu sei das minhas capacidades. O Kung Fu, ele proporciona esse autoconhecimento? Perfeitamente, exatamente como você falou. Esse autoconhecimento de eu saber o que eu posso fazer, o que eu não posso, e o que eu devo fazer e o que eu não devo. Então, por exemplo, a gente vai. Normalmente, isso que a gente vai trabalhar é em treinos de luta, de contato físico 2 a 2 também, né? E aí a gente vai começar a descobrir, quando a gente começa a entrar em contato com um colega, a gente começa a descobrir coisas que estão dentro da gente, que normalmente numa situação normal de vida elas não aparecem. Porque a gente não anda por aí ameaçado, né? A gente anda, hoje em dia, assim, a gente anda numa sociedade que tá meio violenta, mas de maneira geral, a gente não anda assim, achando que vai morrer na rua, né? Achando que vai ser atacado na rua. Então, ou muito menos assim, sendo atacado na rua, né? Então, no momento em que você, de fato, recebe um golpe, recebe um contato, um toque, o seu sistema de adrenalina, ele vem com tudo, luta ou fuga, né? Então, a adrenalina sobe e o seu corpo, ele se prepara todo para lutar ou fugir. E aí, o que acontece? Aí vem os mais diversos sentimentos e cada um vai ter um sentimento diferente. Porque daí a gente traz sentimentos que estavam guardados há muito tempo, sentimentos que vêm da infância, sentimentos que vêm de outras situações que a gente vivenciou durante a vida. Então, é como se fossem aqueles gatilhos que a gente chama, né? A gente vai lá e traz aquele sentimento que estava guardado. Então, algumas pessoas vão sentir raiva, algumas pessoas vão sentir medo, algumas pessoas vão sentir tanto medo que esse medo vai virar raiva, né? Algumas pessoas vão ter o ego ferido, então eu posso chorar, eu já vi assim, de todas as mais diversas. Né? A pessoa entra em desespero e começa a bater e arrancar cabelo e enfiar a unha desesperada, tentar, né, de qualquer jeito se defender. Acontece chorar, ficar super magoada, ou chorar e ficar braba, e olho vermelho, e aí tentar ir pra cima. Acontece da pessoa ficar paralisada e não conseguir fazer nada, ou se enfiar assim, né, no meio dos braços e tentar fugir, assim, tentar fingir que não tá acontecendo. Então, esse é o
grande momento do autoconhecimento. É você, opa, tinha um medroso aqui dentro que eu não conhecia, eu achava que eu era muito valente até alguém acertar o primeiro golpe em mim. E aí você vai começando a trabalhar aquilo. Primeiro você toma consciência de que aquilo existe dentro de você. Depois você começa a como que eu vou trabalhar isso, né? Isso normalmente no treino de luta, mas também no treino físico, né? Ou no treino de formas, né? Que a gente chama no treino simulado, não conhece, né? Treino como se eu estivesse lutando com um adversário imaginário, né? Quando, por exemplo, eu estou fazendo flexão do braço e o meu mestre fala para mim, não, você vai mais 10. E eu fico, eu não consigo. Eu posso começar a chorar, desistir. E aí eu vou perceber que, poxa, eu achava que eu era perseverante, mas eu desisti logo de cara, né? Então, todos os desafios, os grandes desafios que a gente se coloca no Kung Fu são para revelar essas coisas que estão dentro da gente, para a gente poder trabalhar essas coisas. É um grande exercício de autoconhecimento. O primeiro pé que você coloca dentro de uma escola de Kung Fu, você já está fazendo um grande exercício de autoconhecimento, porque então você está sempre testando várias características suas, né? Você está sempre se colocando à prova, né? Dentro de uma escola de Kung Fu. Você está sempre colocando à prova o seu caráter, você está sempre colocando à prova a sua personalidade, né? Coisas que você tinha como crenças que dentro da escola elas não funcionam. Então, cada minuto é um momento de aprendizado e autoconhecimento, não, sem dúvida. Professora, a gente pode resumir a importância da defesa, de aprender defesa pessoal para as mulheres? Porque tem mulher assim, eu gosto muito da frase de que é importante você saber e nunca precisar do que você precisar e não saber, né? Então, assim, para as meninas que estão nos acompanhando, por que é importante aprender defesa pessoal? E eu não sei se você concorda com isso, mas a prática da defesa pessoal é uma coisa que tem que ser diária, frequente. Você tem que estar sempre treinando técnicas de defesa pessoal para poder se não esquecer. Na hora você não vai lembrar se você fizer só uma vez, né? Com certeza. Aí eu vou voltar para a primeira pergunta que você me fez, ou uma das primeiras, que você me perguntou o que é Kung Fu, né? E aí eu falei que o Kung Fu é a arte de viver, e viver é lutar, né? Então a gente pode correr a nossa vida de duas maneiras. Ou a gente pode viver sendo levado, ou a gente pode viver levando. Né? A gente pode optar. Tem pessoas que vivem dessas duas formas ou de outras formas ainda. Se eu viver sendo levada, eu como mulher, né? Falando agora da importância de aprender defesa pessoal, eu posso viver sendo levada. Só que eu vou estar me sujeitando às outras pessoas, à vontade das outras pessoas, ao que elas querem fazer comigo ou não, enfim, ao que elas desejarem. E eu vou ter que me submeter. Pode ser fácil, né? De certa forma, porque eu não preciso me esforçar. Só que, de outra forma, daqui a pouco eu vou me colocar em situações que não são as que eu gostaria. Mas aí eu já não tenho voz para mudar isso. Eu não tenho capacidade de mudar essas situações. Eu já me entreguei. É o jeito que eu vivo a minha vida, né? Ou não, eu posso optar por viver lutando pelas minhas vontades, pelo que eu acredito, pelo que eu acho que é certo, mesmo pelos meus desejos mais superficiais, né? Por exemplo, se eu tô num relacionamento, né? O meu parceiro ou a minha parceira quer ir num restaurante tal e eu quero ir no outro, até isso já é uma forma de eu colocar a minha vontade. Até isso é defesa pessoal, né? Eu ter voz, porque a gente vê muitos relacionamentos em que as pessoas, por exemplo, elas não têm voz para dizer a vontade delas. Tem um que domina tudo e faz, né, tudo do seu jeito e o outro só acompanha. Então, até isso é defesa pessoal. É você saber dizer, não, hoje vai ser do meu jeito. Ontem foi do seu, hoje é do meu, né? Botar a sua voz e falar. Isso é a arte de lutar. É você saber que você tem valor, que a sua vontade tem valor e fazer valer isso, né? Fazer valer a sua vontade. Agora, claro, isso dá trabalho. Isso não vem sozinho. Como você falou, defesa pessoal é exercício. Então, da mesma forma que eu tenho que treinar muito, e aí isso foi muito bem colocado. Defesa pessoal não pode ser um curso que você faz e você nunca mais treina. Defesa pessoal é todo dia você treinar, porque o que você repete muitas vezes, na hora do pânico, é o que o seu corpo vai saber fazer. E da mesma forma, se você não treinar todo dia o seu valor, se você não chegar no espelho todo dia e olhar, eu tenho valor, eu sou uma pessoa importante, eu sou especial, você vai minguando, se você deixa alguém
Deixa uma vez, deixa duas vezes alguém se sobrepor num relacionamento de trabalho, por exemplo. Você deixa um colega fazer sempre do jeito dele, um colega ficar xingando você, fazendo assédio moral com você, abusando de você todo dia, lá pelo quinto dia, você já não tem mais como reagir, porque você já deixou a pessoa se acostumar com aquilo e você Exato. mesmo naturalizou aquela situação. Então, sim, é um exercício diário, tanto o físico como o mental. A gente não pode parar, porque se você para, aí você volta para aquele estilo de vida que é a vida levando você, os outros levando você. E o praticante de Kung Fu é aquela pessoa que decidiu assim, não, eu vou aprender a eu levar minha vida como eu quero, né? Me tornar uma pessoa melhor, me encher de valor, né? Acreditar no meu valor. E eu vou tomar as rédeas da minha vida e determinar como as coisas vão ser a partir daqui. Mas claro, né? Tem que treinar com esse propósito também. Se você entra na academia e fica só treinando soco chute, você não vai desenvolver isso sozinho. Você tem que querer. Aí entra a vontade, né? Muito bom, professora. Tem uma contribuição aqui da Arteta Ige. Eu acho que é isso. Desculpa, Arteta, se não for assim que eu devo ler. Ela faz a seguinte contribuição. Eu descobri que no combate eu não tinha medo de receber os golpes, mas tinha medo de machucar o outro. Ah, eu gostei muito dessa colocação dela, professora, porque, por exemplo, o cuidado excessivo com o outro, porque existe muito isso, né? Esse cuidado excessivo com o outro, ele impacta na questão da defesa pessoal, do empoderamento feminino. Muito. Isso é uma característica muito feminina também, né? Não que seja inerente à mulher e obrigatória, não é isso que eu quero dizer com feminina, mas também da educação que a gente recebe. Então, a gente aprende que a gente tem que agradar o outro sempre, né? A gente aprende que tudo a gente tem que tá sempre todo mundo feliz com o que a gente está fazendo, tá sempre todo mundo gostando da gente, a gente não pode desagradar ninguém. E aí entra muito essa questão da empatia, né? A gente tem aquela coisa de a mulher nasceu para ser mãe, para empatizar, para cuidar dos outros. Então é muito sutil, né? Isso vem assim no inconsciente feminino, né? A gente vem isso, a gente não sabe nem de onde a gente aprendeu, mas a gente aprende. Então aqui na nossa escola a gente tem vamos, assim, aproximadamente 50% dos nossos alunos no total são mulheres, né? É uma média bem dividida entre homens e mulheres. Então a gente tem muita frequência de alunas. E eu brinco, né? Eu rio, mas eu xingo elas, porque elas fazem treino de lutas pedindo desculpa o tempo todo. Cada golpe que as meninas acertam, elas. Ai, desculpa. Desculpa. Digo, não, você não pede desculpa, você tá aqui para treinar, seu colega tá aqui para apanhar, então você não pede desculpa, você vai bater, você não tá machucando ninguém, você vai continuar o treino. Porque é isso, é empatia excessiva, né? Ao ponto de, se eu falar minha opinião, eu vou ofender fulano, então eu nem vou falar, vou ficar quietinha aqui no meu canto. Esse medo de falar, é o mesmo medo de tá no treino. Nossa, o colega machucou, mas você gosta muito. Ai, desculpa, meu Deus, se essa pessoa, né, pensar alguma coisa mal de mim, ou eu ofender alguém ou machucar alguém, é o fim do mundo, né? Então, tem muito isso, né? Tem esses dois perfis, o perfil que tem medo de apanhar e o perfil que tem medo de bater, que eu acho que é o mais comum, né? A gente tem medo de... É verdade, é verdade. É bem frequente, bem comum. As gurias, minhas alunas que estão olhando, estão rindo aqui também, porque elas sabem que eu falo mesmo. Vocês não peçam desculpas, não. Mas é que é um exercício, né? A gente tem que treinar, não pedir desculpa, porque senão a gente tá pedindo desculpa por qualquer coisa na vida. Qualquer coisa que a gente fala, qualquer coisa que a gente faz, a gente tá se desculpando. E a gente não precisa se desculpar pela própria existência, né? Chega um ponto que a gente tá se desculpando, às vezes, só por existir, por Por dar uma estar opinião. vivo. Desculpa. Desculpa, É não, verdade. porque, né? Você não fez nada de errado. Tá tudo dentro do previsto, né? O treino é de luta é pra isso mesmo. E eu acho interessante, professora, essa colocação, porque às vezes o outro, ele também se acostuma com o fato de você ficar pedindo desculpa, né? Entendeu? Então, às vezes, ele até acaba se aproveitando desse contexto, entendeu? Professora, agora eu queria saber um pouco mais. Eu vi nas fotos que você tem 2 filhos. Fala pra gente como é praticar Kung Fu e ser mãe. Quando você teve os filhos, você já era praticante de Kung Fu, certo? Aí como Sim, foi? aham. Fez pausa, treinou durante a gestação e depois que os filhos nasceram,
Como foi essa retomada? Foi fácil? Foi difícil? Teve apoio do seu esposo, que também é professor de Kung Fu? Fala pra gente, conversa um pouco. É uma longa jornada, né? Porque a maternidade em si, você sabe, né? É uma grande jornada, bastante difícil, né? É muito bom ser mãe, mas dá muito trabalho, né? A gente passa por muitas provações, né? E se privar de coisas que você fazia é uma coisa muito comum. E isso aconteceu comigo, né? Então, os meus filhos, eles são muito parelhos de idade, eles têm 1 ano e 10 meses de diferença. Então, eu praticamente vivi os dois como bebês juntos, assim, não teve um intervalo entre os dois. Então, eu acabei ficando muito tempo afastada dos treinos. Eu até cheguei a comentar, eu acho, numa outra live que eu fiz sozinha, justamente esse assunto, assim, a relação disso com o empoderamento. Porque quando a gente vira mãe, a gente coloca todo o valor, toda a importância da gente nos filhos, né? Então, muitas vezes o que acontece é a mãe se anular, a mãe não existe mais, ela tá ali para servir os filhos, especialmente quando eles são muito bebês, porque a gente, Uhum. inclusive, o alimento deles é tudo para eles, né? Então, eu sirvo o bebê, eu sirvo o meu filho e eu nem sei mais quem eu sou, né? Muitas mães relatam isso, que quando daqui a pouco as crianças crescem e elas não lembram mais quem elas são do que eu gosto mesmo, né? O que me dá prazer, o que eu gosto de fazer. E o Kung Fu tá muito relacionado a isso, né? Porque o Kung Fu, quem pratica sabe, ele é uma paixão, ele é um vício, né? Assim, a gente É, depois que começa a treinar, você não consegue mais parar. É uma coisa que mexe lá dentro com a gente, né? E eu fiquei parada, acho que coisa de 5 ou 6 anos, né? Até eles estarem nessa idade em que começou a ser a logística começou a funcionar de uma maneira melhor. Fiquei parada entre aspas, né? Porque a gente tem a escola juntos e, claro, não tinha como ficar parada, né? Tá sempre envolvida no meio do Kung Fu, mas assim, o treino de verdade, o meu treino pra mim eu não fazia. Porque justamente essa falta do empoderamento, né? Porque o empoderamento é o poder, você ter o poder, né? E eu não tinha mais poder de decisão, eu não tinha mais poder de ter vontade, era tudo em relação aos filhos, tudo eu fazia em relação a eles. Então, tinha deixava que a treinar, vida levar, né, professora? deixava a vida levar, exatamente. Então, tinha que treinar de noite. Ah, não, de noite não dá porque eles são muito pequenos. As crianças pequenas não podem estar na rua de noite, tem que estar dormindo. E claro, na verdade, isso tudo era uma série de coisas que poderiam ter sido superadas se eu tivesse empoderada, se eu tivesse me valorizando. Mas eu estava só dando valor para eles. Então, isso por muito tempo foi uma coisa que eu deixei de lado, mas que era uma coisa que é importante para mim, né? Então, eu poder retomar isso depois de um tempo foi uma coisa extremamente importante para minha vida. Foi assim, e claro, não foi sozinha, né? Então, foi uma decisão minha, que eu tomei esse cuidado, esse carinho comigo mesma, de dizer, não, eu mereço, né? Poder voltar a treinar, eu Sim. mereço tempo. Mas, claro, com ajuda, né? Porque com 2 crianças pequenas, você treinar só você é praticamente impossível. Então, eu tive completo apoio do meu marido, mas também tive muito apoio do meu mestre. O meu mestre é um fofo, um querido, porque assim, eu ia treinar e aí eles choravam, eles diziam, não, 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 pode deixar que eu pego, você vai treinar, você não vem fazer desculpa que não pode treinar, vai lá treinar bem forte que eu fico com eles aqui. Cuidava muito, até hoje cuida ainda. E os próprios alunos, até hoje, assim, então a gente está dando aula, a gente treina e o pessoal aqui todo mundo é pai e mãe deles, assim, porque o pessoal cuida, o pessoal brinca, dá atenção pra gente conseguir dar aula, pra gente conseguir treinar. É, é aquele ditado, né? Precisa uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Então a gente está sempre precisando desse apoio. Os meus pais também. Sempre tem alguém que está ajudando. É impossível a gente fazer tudo Eles sozinho. treinam, professora? Kung Fu para criança. E aí? Ah, então, né? Eles treinam naquela vontade deles, né? A gente tem aula para criança, inclusive as nossas aulas para crianças, elas foram inspiradas por eles, porque era uma vontade muito grande que a gente tinha de botar eles a fazerem alguma coisa, né, em relação ao Kung Fu. Mas a aula do Kung Fu adulto para criança muito pequena é muito complicado. O Kung Fu é uma arte marcial extremamente refinada e complexa, né? Então é muito mais difícil do que outras artes que têm uma variedade muito menor de golpes, de técnicas, né? Então era complicado para eles. Aí a gente criou a aula de Kung Fu para crianças. Mas sabe que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, assim, eu acho que eles estão tão imersos que o aprendizado maior deles é justamente pela vivência e não tanto
pela periodicidade, assim, na aula, porque eles sabem que tá tudo ali à disposição também deles, né? Então, às vezes, eles não estão com vontade, daí, às vezes, brota aquela vontade, daí eles Criança, aprendem um monte criança. de coisa, fazem junto, aí daqui a pouco estão com preguiça de novo, né? São muito pequenos também, né? Eles têm 5 e 7 anos, então a gente tá dando ainda uma folga, mas daqui a pouco a gente vai ter que botar na linha e vão treinar com disciplina também. É, vai ser a família toda, a professora Kung Fu. Professora Silva, a gente tem duas perguntas aqui do Biofismata. Ele pergunta o seguinte: quais são os benefícios desse esporte para o corpo? Nossa, são infinitos, né? A primeira coisa que eu sempre falo é saúde, porque o Kung Fu, se você não visar a sua saúde com ele, você vai ter prazo de validade, né? Você vai treinar e aí quando você chegar numa determinada idade, um determinado tempo, você destruiu o seu corpo. É muito fácil você destruir o seu corpo com uma atividade física, se você fizer ela errado, né? Então você pode estourar um joelho, você pode ter problema de no Kung Fu mesmo, o pessoal que treina assim de um jeito sem cuidado, né? Faz esses quebramentos, daí começa a fazer lesões irreversíveis, né? Lesões ósseas em mão, testa, né? Fazer as coisas sem preparo, sem o cuidado necessário com a sua saúde. A gente, grandes mestres, eles vivem até 100, 90 anos, né? Com uma saúde de ferro. Por que isso acontece? Porque o foco está na saúde. Então a gente tem que poder estar vivo para poder continuar treinando, né? E o benefício para a saúde, ele é incrível, assim, se você treina com esse cuidado, né? E claro, você tem um fortalecimento muito grande, você desenvolve alongamento, você desenvolve resistência muscular, sua capacidade respiratória aumenta. É uma atividade muito completa, né? Então ela tem todo o Kung Fu, ele tem um aspecto aeróbico, por exemplo, e ao mesmo tempo você está fortalecendo e ao mesmo tempo você está alongando. Então é um pacote completo, assim, e tudo de uma maneira que você nem percebe, né? Claro, a gente também tem o treino de preparo físico, né? E preparo mental, que aí é bem específico, flexão, abdominal, né? Esses exercícios mais de calistenia. Mas de maneira geral, se você só praticar Kung Fu, só praticar as formas, né, e a luta, você já está desenvolvendo seu corpo de uma maneira incrível. Com certeza, assim, a gente vê que normalmente o pessoal do Kung Fu é bem definido, não é muito hipertrofiado, né, como o pessoal da musculação, por exemplo. Normalmente são pessoas mais definidas, porém sem hipertrofia, né? E com uma saúde, assim, uma longevidade incrível, né? Então, eu sou suspeita para falar, né, porque é a minha grande paixão. É verdade, mas é isso Minha mesmo. saúde mudou depois que eu comecei a praticar, assim, não tem nem como explicar, né? Todas as questões respiratórias, questão de digestão, enxaqueca, né? Todos os problemas, assim, que a gente vê, o pessoal às vezes até para de tomar remédio, né, para algumas coisas, porque a saúde melhora muito, com Vai certeza. melhorando. Muito bom. Professora, tem aqui uma afirmação do Rafa e uma pergunta. Ele fala o seguinte: você fala do aprender a se colocar na luta e levar isso à vida. Mas, e quando o espaço de treino vira um espaço que silencia? Silencia, daí é complicado. Aí é complicado. Você não pode confundir as coisas, né? Porque a gente tem que saber fazer silêncio também. O espaço de treino ele não é um espaço de imposição desgovernada. Não é vocês. Por que que acontece? A gente tem uma coisa chamada UDA, tá? Que é a ética marcial. São as virtudes que a gente desenvolve no Kung Fu. Aqui na nossa escola, a gente tomou algumas dessas virtudes, cada escola toma de alguma maneira diferente, né? Mas aqui na nossa escola a gente adotou uma divisão, né? Depois de muito estudar, muito ver, seriam as virtudes da mente e as virtudes do caráter, né? As virtudes da mente são as virtudes de mim comigo mesmo. E as do caráter são de mim em relação às outras pessoas. A gente precisa desenvolver esses dois grupos de virtudes juntas. Então, eu vou desenvolver em mim mesma a confiança. Quando eu estou treinando luta, por exemplo, e eu vou ter uma confiança muito grande. Isso não significa que eu vou sair pisando nos outros, ou que eu vou sair falando, né, com o meu mestre de qualquer jeito. Eu tenho que respeitar a hierarquia. Então, ao mesmo tempo, eu vou desenvolver respeito, né? Eu vou desenvolver humildade. Então, eu preciso que essas duas coisas cresçam juntas. Então, tem que ter muito cuidado com o silenciar, que pode acontecer. A gente sabe que nem todas as escolas são locais de desenvolvimento humano. Algumas escolas são locais de pancadaria. Acontece em qualquer arte marcial. Algumas escolas são locais em que existem professores abusivos. Isso acontece em qualquer lugar. Então, claro,
pode acontecer. Mas a gente tem que ter esse cuidado para saber a hora de ser humilde, saber a hora de silenciar, saber a hora que não é pra gente ficar tentando. Porque isso é uma grande dificuldade também da geração atual, assim. A gente tem dificuldade com hierarquia, com ouvir, baixar a cabeça e aceitar. E isso é treino também. Nem só a confiança, ou botar pra fora é treino. É treino também você saber ouvir. É você ter paciência e humildade de entender que é hora de você ficar quieto, né? Então, essas coisas elas têm que andar juntas para que a gente possa se desenvolver como ser humano, mas também em relação aos outros, não só em relação a gente, né? Porque a gente não pode crescer pisando nos outros, né? A gente tem que crescer como numa floresta. Uma árvore ela não cresce por cima da outra. As árvores crescem em crescer pensando nos outros também, né? E na nossa relação com os outros, e não só da gente com a gente mesmo, né? Essas coisas têm que estar bem equalizadas, bem equilibradas. Isso mesmo, professor. É a questão do silêncio significativo, né? Porque o silêncio também é uma voz, né? A Exato. gente, quando percebe o momento que silenciar é mais importante, então ele se torna significativo, né? Aqui tem uma pergunta da Sara, que ela gostaria que você falasse um pouco mais sobre a prática de artes, a influência da prática de artes marciais para a saúde mental. Também é muito grande a influência, né? A gente trabalha justamente através desse trabalho das virtudes, né? A gente trabalha muitas coisas. Então, ao trabalhar a confiança, ao trabalhar a persistência, perseverança, vontade, a gente está trabalhando muitas doenças, né? Muitos distúrbios que a gente encontra hoje. Então, por exemplo, depressão, a ansiedade a gente trabalha muita paciência, a gente trabalha muito o ter que esperar, esperar as coisas acontecerem, viver no presente, porque o ansioso vive no futuro, né? E o depressivo normalmente ele vive no passado. E aí a gente traz sempre para o momento presente a prática do Kung Fu e da arte marcial, né? A gente trabalha também a humildade, a paciência, a perseverança. Então a gente dá significado para as coisas, né? Muitas pessoas, você anda meio perdido, você não tem um objetivo, você não tem uma motivação para você sair da cama, ou você está absorto nos seus problemas, você é uma pessoa extremamente ansiosa que só consegue pensar lá fora. Quando você vem para a prática, se você ficar pensando lá fora, você não consegue fazer. Então você se obriga a desligar. Você se obriga a estar vivendo só aquele momento ali, aquele momento que você está se dedicando exclusivamente para o Kung Fu, para você aprender uma coisa nova que se você não der 100% da sua atenção, você não vai conseguir fazer. Então é exercício também. Você entra e você exercita essa sua capacidade de desligar os problemas, né? Ou essa capacidade de você ter vontade de fazer alguma coisa. Às vezes na depressão, por exemplo, a gente não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de tomar banho, de falar com ninguém. E aí você começa a desenvolver esse fogo dentro do coração, nessa vontade de viver. Isso é muito significativo também dentro da arte marcial. Isso eu falo com propriedade. É muito bom, faz muito bem para a saúde mental, com certeza. Muito bom, professora. A gente vai precisar caminhar para o fim da nossa live, porque a live ela tem um tempozinho, né? Todo mundo já sabe. Mas eu queria. É muito rápido. Eu gostaria de encerrar essa discussão e esse diálogo, essa conversa, e você falando um pouco sobre a sua escola. Fala pra gente da prática até como vocês estão trabalhando nesse período de isolamento social, de pandemia, aulas online. Eu vi que teve pergunta que o pessoal fez. É possível ter aulas online? Passa o contato para que o pessoal possa saber. Bacana. A gente está trabalhando com aulas online, sim, né? Aqui na nossa cidade, eu acredito que no Brasil inteiro não está seguro a gente fazer aula presencial. A gente não consegue, nas normas da lei hoje, fazer as aulas presenciais, então a gente está fazendo tudo online. Claro que a gente não tem treino de luta, de combate, né? Então a gente faz só o treino de formas e treino de fundamentos, que é extremamente importante. E a gente está com essa perspectiva de quando voltar aos treinos de contato e de duplas. Mas por enquanto é o treino de cada um individual em casa. A gente tem aulas todos os dias, em 2 horários diários, segunda a sábado. Então, assim, tem aula para todo mundo a hora que quiser. E aí, nos domingos, a gente ainda tem live. Então, assim, treino todo dia. Normalmente o pessoal não dá conta de tanto treino, né? E, claro, como é pela internet, é para qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, quem quiser participar. A gente tem o nosso Instagram, né? O nome da escola é Baowei, Arte Marcial Chinesa. É Baowei, Baowei. Tem aqui atrás.
E aí, o nosso número a gente está atendendo pelo WhatsApp também, então é Porto Alegre 51 3574 7282. Quem tiver dúvidas, quiser informação, a gente atende até sinal de fumaça, né? Então, Facebook, WhatsApp, Instagram. A gente só não atende o telefone para ligar mesmo porque a escola está fechada, né? Então a gente não consegue atender o telefone aqui. Mas o resto tudo a gente está atendendo. E assim, mantenham-se ativos, mesmo que vocês não venham treinar com a gente, ou não, enfim, não vão treinar Kung Fu, mantenham o corpo ativo, porque o corpo ativo é o que vai salvar a cabeça da gente nesse momento tão difícil de quem tá em casa tá preso dentro de casa e quem tá na rua tá apavorado porque tem que estar na rua, né? Então a gente precisa muito de saúde mental, né? Eu recomendo, né, de isso olhos mesmo. fechados. Quem não Kung mora em Fu, Porto Alegre, de repente quem mora aqui pertinho, pode fazer Kung Fu por aqui também, em Maceió, a gente tem. viu? Kung Fu tem em todos os É lugares. verdade. Você se identifica mais e vai atrás. E aproveita que agora é online, você pode se identificar com uma escola de outro lugar do Brasil. E Exato. aí, gata e vai. Não, agora é o momento. Essas são as grandes. Assim, a gente está num período triste, né? Assim, mas a gente tem as vantagens e os pontos positivos que foram acontecendo, que foi o fato da gente conhecer pessoas diferentes, né? E nesse momento a gente está conversando sobre Kung Fu, defesa pessoal, empoderamento feminino, com a professora Silvia, de Porto Alegre, da Escola Bowie, né, professora? Coisa pode estar tão longe, mas está perto, né? É verdade. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, estar conosco, mesmo tendo seus compromissos familiares, né? Porque tem os pequenininhos, né, para cuidar. A gente sabe, são os ossos de ofício. Mas a gente agradece muito. Eu agradeço em nome da Universidade Federal de Alagoas, agradeço em nome da Pró-Reitoria de Extensão da nossa universidade, em nome do Instituto de Química e em nome do nosso grupo de pesquisa aqui Ciência. Nosso muito obrigada. Viu, Eu professora? que convite e parabéns à iniciativa de vocês, que ciência é incrível, incrível. A gente precisa de muita, muita ciência no nosso país e no nosso mundo, é o que vai nos salvar. Então, assim, parabéns, muito legal o grupo de vocês, o trabalho de vocês é incrível, admiro e já estou seguindo, com certeza, recomendo que todo mundo siga. Obrigada, professora. Pessoal, aqui foi bem lembrado, o Arnold nos lembrou aqui da lista de frequência. Quem quiser receber certificado das lives que vocês estão participando, assim que a live terminar, vocês entram lá no link da bio e assinam a lista de frequência, certo? A lista vai ficar aberta durante 15 minutos, depois a gente fecha. Certo? Obrigada a todos por ter ficado conosco, conversado durante a noite. E uma boa noite, até amanhã. Amanhã, só para lembrar, a gente vai ter uma live com a professora Ana Catarina Rezende sobre bioquímica aplicada em estudos de toxicidade e patologias em humanos. Chique a coisa. Vai ser muito boa a discussão amanhã também. Obrigada, professora. Boa noite a todos.